Romanos 5. Antes de eu ler o texto, a gente que prega, né? Que às vezes a gente prega, a gente ensina, às vezes a gente ministra, às vezes a gente acha que todo mundo entendeu tudo. E às vezes as pessoas não entenderam nada. E eu estava vindo pra cá e eu estava pensando nisso, porque assim, às vezes a gente prega e acha que todo mundo aprendeu tudo, mas na verdade às vezes as pessoas não aprenderam nada. Mas dá um consolo para nós pregadores. Porque Jesus, às vezes Jesus pregava e ninguém entendia nada também. Amém. Literalmente não entendia nada. E eu vindo para cá pensando, né? Eu falei, mas por que será que isso acontece? E na verdade a gente quer viver, a gente está vivendo uma época, eu acho que sempre aconteceu isso. Na verdade sempre aconteceu isso, porque isso já é um questionamento de Deus, desde lá do tempo do profeta Isaías. Que a gente ouve a palavra de Deus, mas a gente tira a nossa conclusão. A gente conclui algo. A gente recebe algo que vem da parte de Deus, porém a gente conclui aquilo que a gente recebeu da parte de Deus de forma racional, de acordo com a minha experiência, de acordo com a minha vivência. A gente tira conclusões, então a gente passa a viver um evangelho de conclusões humanas. A gente recebe uma orientação divina, mas a gente conclui de forma humana. Isso é uma queixa de Deus desde lá do tempo de Isaías, que Deus falou assim, olha, eu estou ensinando vocês, mas vocês estão pegando esse ensino que eu estou liberando sobre vocês e vocês estão transformando isso em preceito. Ou seja, vocês estão recebendo algo que vem de mim e vocês estão concluindo de forma racional aquilo que vem de mim. E isso, queridos, gera uma falta de... A doença que isso causa é uma falta de transformação na nossa vida. O caráter de Jesus não é forjado em nós quando isso acontece. Por quê? Porque a gente recebe uma orientação, mas a gente conclui de forma natural, de forma racional, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso. E aí aquela palavra, ela não funciona. Porque o Evangelho, a gente precisa entender que o Evangelho é para a gente precisa se tornar pessoas ensináveis ao Evangelho. O Evangelho não é para a gente tirar conclusões, o Evangelho é para a gente alargar entendimento e mudar a mentalidade. Mas quando a gente trilha por esse caminho de concluir as coisas, aquilo que a gente está ouvindo de Deus, o caráter de Cristo não é formado dentro de nós. E quando a gente entra nesse caminho, a palavra, a semente que é lançada, ela fica só à beira do caminho, ela fica ali, ela não frutifica, ela não floresce, ela não cria raiz, não acontece absolutamente nada com ela. Por quê? Porque a gente conclui aquilo. A gente melhora a nossa performance, mas a gente não muda a consciência, não muda a mentalidade. Ó, Jesus gastou, daqui a pouco a gente vai ler aqui Romanos 5. Daqui a pouco começa a pregar. Jesus ele veio aqui, Jesus ficou falando sobre sacrifício, Jesus ficou falando sobre entrega, Jesus ficou falando sobre serviço, Jesus servia os discípulos, Jesus servia todo mundo, e parece que todo mundo tinha entendido tudo. E aí chega no momento da ceia. O Evangelho de Lucas, lá no versículo 22, fala aqui, no capítulo 22, fala que no momento da ceia houve uma forte discussão entre os discípulos. Uma forte discussão. Quem tiver a Bíblia aí, abre para mim Lucas 22, procura o que é isso aí. Não sei qual versículo que é. Fala que houve uma forte discussão entre os discípulos a respeito de quem era o maior. Eles estavam vivendo uma crise de poder. Eles queriam saber quem que era o maior, quem que podia mais, quem que, né? Aí eu entendo que aquele tempo que Jesus passou com os discípulos, por isso que eu falo que é algo emocionante para os pregadores, que os discípulos não entenderam nada.
Acharam aí, ó, quem abriu aí? É bem grande, né? Não? Fala o que só o seu tela. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Ah, tá bom, não precisa ser forte. Houve também entre eles uma forte discussão sobre qual deles parecia ser o maior. De novo, igual, que a gente estava rindo. Houve também entre eles uma forte discussão sobre qual deles seria o maior. Cara, Jesus estava quase morrendo já, quase indo para a cruz. Eu não sei se foi antes de lavar os pés ou se foi depois de lavar os pés, né? Porque o Evangelho de João fala que nessa ceia aí teve aquela coisa de um lavar o pé do outro, teve uma coisa e tal lá. Eu não sei se foi antes ou se foi depois, mas a questão central para mim é que houve uma forte discussão, Dani. Eles queriam saber quem que era o maior. Sendo que Jesus já tinha ensinado para eles que a questão do reino de Deus é aquele que serve. Você está com a Bíblia aberta aí, ó? Porque daí Jesus vai falar, no reino, no mundo. Continua lendo aí. Disse-lhe Jesus: os reis dos gentios dominaram sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Tá bom. Jesus fala de os príncipes do mundo, aqueles que são chamados de benfeitores. Mas vós não sereis assim. Não fala assim, vocês não vão fazer. É uma questão de ser. Jesus está falando que o serviço é uma questão de ser. Não é uma questão de... Jesus tem que ensinar eles de novo. Jesus já estava quase, cara, estava nas últimas já. Era a última ceia. Dali a pouco Jesus o traidor ia entregar ele ia para a cruz, e os discípulos não tinham entendido nada a respeito do que é servir. Por quê? Porque eles concluíram algo. Eles receberam uma orientação divina, mas eles concluíram algo diferente. O Pedrão caminhando com Jesus, aquele tempo todo, ele estava tirando conclusões erradas, ao ponto de ele andar armado. O Pedrão andava armado, porque ele tirou a conclusão errada. Ele era do partido dos Zelotes lá, né? Ele acreditava que o Messias viria, e o Messias seria um rei político que iria libertar Israel do Império de Roma. Essa era a conclusão essa foi a conclusão que o Pedrão tirou, e outros também, que o Pedrão tirou a respeito de Jesus, a respeito dos ensinamentos de Jesus. Essa foi a conclusão que ele tirou, que ele teve. Ele analisou tudo aquele ensinamento que Jesus estava soltando sobre eles, e ele concluiu que Jesus ele era esse rei político, a ponto de quando alguém chegou lá para tentar prender Jesus, ele sacou da espada, cortou. Por quê? Porque é a conclusão que ele teve. Os caras não tinham entendido nada. Que ponto que a gente chega aqui? Que ponto que esse cara chega? Os caras envolveram a mãe nas conversas deles. Envolver a mãe. Olha onde chega a conclusão aqui, que coisa ridícula. Colocar a mãe na discussão, Tiago e João. Né? Olha, pensa, filho. Os meninos chegam lá em casa, né, a mãe. Aí a mãe deles fala, que foi? Você está meio aborrecido? Não estou bem. O que foi, meu filho? Jesus, parece que ele não olha para mim, né? Porque a gente contar essa história, a gente fala com a mãe, né? Mãe é uma bênção. Não, porque Jesus parece que não olha para mim. Ah, mas vocês estão sempre juntos e tal. Ah, a gente está lá. Ele parece que não liga muito, a gente está andando até armado. Já falei para ele que eu estou pronto para tudo, mas parece que ele não. Mas parece que ele não entendeu ainda. Aí aquela coisa de mãe, né? Pode ficar sossegado, meu filho. Mamãe vai falar com ele. Porque a mãe foi lá falar com Jesus depois. Manhã, né? Deve ter passado a mão na cabeça dele lá, né? Manhã a mamãe vai falar com ele. Aí no outro dia ela aparece lá, né? Mestre. Menino é tímido, Jesus. Os meninos é tímido. Olha, menino bom, os meninos bons. Olha, se o senhor soubesse como esses meninos foram criados, tem potencial esses meninos. É gente boa. Dá para o senhor colocar um à direita e o outro à esquerda? Deus de misericórdia, querido. Olha a conclusão que a gente está tirando do Evangelho. Por quê? Porque a gente recebe um ensinamento divino e conclui de forma humana.
O Evangelho, a gente tem que receber o Evangelho e a gente tem que se tornar pessoas ensináveis. A gente precisa ajustar a nossa vida ao Evangelho, não a gente ajustar o Evangelho à nossa vida. Não, a gente precisa se ajustar ao Evangelho. O apóstolo Paulo fala que o Evangelho da reconciliação é através da justificação. E justificação é ajustar, é limpar. Limpar aquilo que não é nosso, aquilo que não é da nossa natureza. Isso é justificação. Então o evangelho da reconciliação é através da justificação, é através de um ajuste, é através de um alinhamento. A gente precisa se alinhar com a verdade de Deus, não com aquilo que eu concluo. Então existem várias coisas que de repente a gente não está conseguindo viver na essência. Por quê? Porque a gente está recebendo de Deus, mas está concluindo de acordo com a nossa experiência, está concluindo de acordo com a nossa capacidade intelectual, com aquilo que a gente acha, com aquilo que a gente sabe. Lembra que quarta-feira passada eu falei que uma das coisas que impede a manifestação da palavra na nossa vida é a famosa palavra já sei? Já sabe já, né? Sabe, a gente vai entrando nesses caminhos, e a gente acha que a gente já sabe, mas na verdade a gente não aprendeu. Porque no reino de Deus a questão não é se eu sei ou se eu não sei. No reino de Deus é o quanto eu aprendi dele. É o quanto eu absorvi e coloquei em prática aquilo que eu estou recebendo. Porque senão, querido, as pregações vão se tornar tão só conceitos. Não por causa de quem está pregando, mas da forma que eu estou recebendo. Vão ser informações. Vão começar a se tornar sofisma na nossa cabeça. Por quê? Porque sofisma são conceitos que a gente tira através das nossas conclusões. Que tem a aparência da verdade, mas não corresponde com a verdade. Não há correspondência. Quando eu falo que não há correspondência, é o quê? É que você tem um conceito gerado, mas você não consegue viver aquilo de forma prática. Sendo que o Evangelho da graça de Deus, ele nos capacita e nos educa a viver. A carta de Tito fala isso. Tito 2:11. Abre aí sua Bíblia e lê. E o Evangelho da graça se mostrou salvador a todos os homens, educando-os a viver de forma justa e piedosa. O Evangelho é educação. Educação é forjar, é alinhar, é te colocar em ordem. Para viver. Porque o Evangelho, querido, é a manifestação da vida plena. É lá no céu. Só. É aqui. Alguém abriu aí? Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Ela nos ensina a viver de forma piedosa, sóbria, justa. Mas a gente só consegue viver essa verdade, querido, quando a gente recebe o ensinamento de Deus e a gente não conclui de forma natural. A gente deixa ser transformado por aquilo que a gente está recebendo. Porque senão, tudo que a gente está falando ao longo, se a gente começar a concluir de acordo com aquilo que a gente acha, de acordo com a nossa experiência, de acordo com aquilo que a gente já viveu, se a gente começar a receber o ensinamento divino e a gente começar a tirar nossas conclusões, vão ser palavras ao vento. A gente vai gastar tempo falando de homem corporativo, de corpo, de reino, de mutualidade, de um monte de coisa que a gente fala. A gente vai continuar falando, mas a gente também pode continuar concluindo. A gente tem que deixar ser ensinado pelo Espírito. Quem convence o homem é o Espírito de Deus. A gente pode ficar aqui 4, 5 dias fazendo uma reflexão e aquela coisa e tal, e ao final do processo a gente concluir igual os discípulos, não entenderam nada a respeito do serviço.
caras que queriam um ficar à direita e o outro ficar à esquerda de Jesus. Por quê? Porque ele bastou, cara, bastou os caras ver, sabe, o mar se acalmando, o paralítico andando, o cego vendo, que os caras olhou para ele e falou, rapaz, quem é que será que está aí? Ele já isso aí. Porque foi a forma que eles concluíram. Como é que nós temos nos comportado? Nós temos concluído no sentido de tirar conclusão, tá? Não de deixar as coisas sem terminar. Como a gente tem tirado conclusões, ou a gente tem deixado de ser ensinado por aquilo que nós estamos recebendo? Nós temos recebido, é algo poderoso, é algo que muda a nossa vida. A palavra de Tito tem que ser rema nas nossas vidas. Que a graça de Deus se mostrou salvador a todos os homens, educando-os a viver de forma justa, piedosa, sóbria. Nós temos que manifestar a vida de Deus na essência. Os caras não entenderam nada a respeito do serviço. Lá, os discípulos, né? Porque estavam concluindo de forma racional aquilo que eles estavam ensinando. O Espírito Santo está junto. Que ele possa nos ensinar, que ele possa se tornar pessoas inclinadas ao ensino do Espírito. Sabe, que o nosso entendimento venha a ser alargado. Sabe, senão a gente vai começar senão a gente vai começar a pegar aquilo que a gente está recebendo de Deus e a gente vai começar a melhorar só a nossa performance, vamos dizer assim. Mas não vai ter mudança de mente. Não vai ter transformação. O reino de Deus não é uma performance melhor. O reino de Deus é mudança de mente. A pessoa melhor. O cidadão mais educado, mais justo, mais sóbrio, sabe tomar decisão. Amém? Agora vou começar a pregar agora. Só vitória. Está aberto aí Romanos 5, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriando-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, nós também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, esperança, e a experiência e esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossas corações pelo Espírito Santo, que nos foi entregado. Hoje eu não vou falar de fé, eu acho, talvez, mas eu quero falar sobre esses três pontos aqui que o apóstolo Paulo descreveu aqui: perseverança, experiência e esperança. O texto aqui fala que a tribulação tem um propósito. O propósito da tribulação é produzir perseverança. Esse é o propósito da tribulação. A ideia de tribulação, a palavra tribulação, né? A ideia da palavra tribulação no hebraico é aquele arado que rompe a terra seca e prepara a terra para a semente ser lançada na terra. Essa é a ideia da palavra tribulação no hebraico. Um arado que rompe aquela terra seca e a prepara para que ela possa receber a semente. E às vezes a gente, por causa da religiosidade, por causa da forma que nós fomos ensinados, a gente enxerga a tribulação de uma forma equivocada. A tribulação, o propósito da tribulação, segundo a perspectiva desse texto, é produzir perseverança. E perseverança, não é perseverança para você sair da tribulação. Porque a gente não, né? Mas eu, vou falar por mim. Porque a ideia que eu tenho, a conclusão que eu tenho, a conclusão que eu cheguei de perseverança é que eu precisava perseverar na tribulação para que eu pudesse sair da tribulação. Mas perseverança, na perspectiva bíblica, não é para mim sair da tribulação. A perseverança é para mim não abandonar as minhas convicções.
Uma vez eu preguei sobre perseverança, lembra? Faz um tempo já, não sei quando foi, mas eu preguei. E naquela época lá eu defini perseverança como perseverança é chegar no limite e continuar em pé. Não abrir mão dos princípios e valores. É você chegar no limite, é você chegar no calor da situação, mas você não sair, não abandonar suas convicções, não abrir mão dos seus valores, você perseverar. Isso vai ficar firme. Porque a gente, né, às vezes, a gente está no meio da tribulação, e a tribulação normalmente ela gera um desconforto, porque o propósito dela é esse mesmo, é fazer com que a gente saia do lugar que a gente está, é fazer com que aquilo que é abalável seja abalado, aquilo que é removível seja removido das nossas vidas, mas a gente precisa permanecer com nossas convicções. Sabe, presta atenção, olha, o Jó, cara, a gente normalmente quando fala de paciência, a gente usa paciência, perseverança, a gente usa Jó, não é verdade? Deus, né, sei lá, de repente o Jó, não sei, né, o texto não fala, mas de repente o Jó estava concluindo algumas coisas a respeito de Deus de forma errada, não sei, vou usar um português aqui robusto, como a Thelma usa, eu que estou conjecturando. De repente, né, Deus estava lá e falou assim, não, cara, eu preciso ensinar algumas coisas para Jó, porque ele está concluindo outras de forma errada, né? E ele precisava de um diálogo para fazer um serviço. E, né, o texto fala que que Deus, né, reuniu todo mundo e lá o diabo meio distraído, né? Porque ele é distraído. Né? Você distrai que ele estava na roubada de Jó. Deus ia usar ele. Ele estava lá, na hora que veio todo mundo se apresentar, o diabo veio no meio e tal, e Deus falou assim, e aí, Satanás? O que você faz? Todo mundo por aí. Tem gente que pensa, cara, que a tribulação de Jó foi fruto do diabo. Não foi, não. Ó, Jó ia passar batido na vida do diabo, o diabo não ia nem se ligar. Ele ia passar batido. O diabo nem ia se ligar em Jó. Tanto que o diabo, olha, ia passar batidaço. E aí Jesus, Deus nada, tal, e aí Satanás, e nessas andanças suas por aí, você não viu Jó? Ah, vi, foi bom o senhor falar. Foi bom o senhor falar. O que você está pensando fazer? Não, o que eu estou pensando é o seguinte, do jeito que o senhor abençoa ele, é fácil ele ir lá para a igreja e ficar levantando a mão te adorando. Desse jeito é eu. E aí Deus fala, então vai lá e faz o que você tem que fazer. Só não toca na vida dele. E os dois primeiros versículos, os dois primeiros capítulos de Jó, o diabo faz o que tinha. Porque o diabo entrou e saiu da vida de Jó. Os dois primeiros capítulos, não sei bem, mas fala de diabo. Ele entrou e saiu sem culto de libertação, sem campanha, sem nada. O diabo entrou e saiu. Não, teve alguma coisa lá? Eu não estou sabendo. Ele entrou e saiu e acabou. Atirou, Deus tira, né, o diabo ficou só com a parte suja. Ele acabou com a vida do cara, arrancou tudo, arrancou só a esposa dele, deixou sem nada. E no final do processo, o Jó permaneceu perseverando. Quando os amigos dele, cara, você tá... Ontem quando a mulher falou, cara, abandona tudo. Amaldiçoa seu Deus, morre, cara. A perseverança de Jó não foi para ele sair da tribulação. A perseverança de Jó foi para ele não perder a convicção dele em relação a Deus. No final ele fala, antes eu te conheci, eu ouvi falar. Agora os meus olhos te veem. Ou seja, o conhecimento que ele tinha de Deus no início da tribulação era e quando ele terminou aquele processo, o conhecimento que ele tinha de Deus era um conhecimento aumentado. Por quê? Porque quando a gente está no meio da tribulação e a gente persevera em Deus, o nosso conhecimento em relação a Deus é aumentado.
Então a perseverança não é para a gente sair do processo, não é para a gente abandonar a tribulação, ou para a gente sair mais rápido da tribulação, não. A perseverança é para a gente permanecer firme com as nossas convicções. Isso é perseverar. É chegar no limite. É, sabe, lá no limite, no auge da coisa fervendo. Mas você permanecer em pé. Não abrir mão dos valores. Não abrir mão daquilo que nós estamos recebendo de Deus. Não abrir mão daquilo que o Espírito está nos ensinando. É permanecer. Por quê? Porque isso aqui, que é dessas coisas, elas acontecem de forma simultânea, tá? Tribulação, perseverança, experiência, esperança, acontecem de forma simultânea. Não são coisas, processos assim, por etapas. Não, acontecem de forma simultânea. Por quê? Porque quando eu persevero, eu começo a ter experiências. Eu começo a ter experiências com a graça de Deus. Eu começo a ter experiências com o amor de Deus. É nesses momentos que a gente começa a ter experiências. Não é aquelas experiências de ir no bonde, de ver o capim pegando fogo, de pular, de dançar na presença. Não. São experiências. São quando Deus começa a usar pessoas para demonstrar que nós não estamos só. São experiências. E essas coisas só se consegue quando a gente persevera na tribulação. Cara, teve momentos que eu estava lá, sabe? Aquele momento que a gente tá ruimzinho. Aquele momento que parece que me faz, né? Aquela coisa que a gente quase é igual a Elias, que quase que a gente quer ir para a caverna. Mas naquele momento que a gente decide não abrir mão das nossas convicções, e naquele momento a gente começa a ter experiências. De repente é uma palavra que a gente recebe, de repente é algo que Deus sopra sobre nós. As coisas, a gente começa a ter experiências novas. Sabe, tem gente que às vezes conversa com pessoas, as pessoas falam assim, cara, eu estou precisando de ter umas experiências com Deus. E eu lendo esse texto essa semana, eu fiquei pensando assim, cara, às vezes a gente quer ter experiências com Deus, mas para a gente ter experiências com Deus, a gente precisa perseverar, a gente precisa entender a tribulação e perseverar nela, não para sair, mas para ficar firme, para manter nossas convicções. E manter convicções, que não, né, é aquilo que eu comecei falando no início, não é manter convicções naquilo que eu acho, não, é manter convicções naquilo que eu estou recebendo de Deus, qual é o meu comportamento na tribulação. Cara, o Abraão recebeu uma palavra de Deus e ele concluiu, ele começou bem, mas ele concluiu aquela palavra de forma equivocada, porque Deus falou assim, olha, eu vou te dar um filho. E a conclusão, né, num certo momento da vida de Abraão, a conclusão que Sara e Abraão teve é que para Abraão ter um filho, ele precisava pegar a escrava e ter um filho com ela. Essa foi a conclusão que ele teve. Ele não entendeu nada. Até aquele momento, porque ele concluiu justamente equivocado. E naquele momento ele fraquejou na perseverança. Ele abandonou. Ele tem que começar de novo. Porque não é assim que acontece? Quando a gente é reprovado na escola, o que acontece quando a pessoa... Hoje em dia eu não sei como que funciona, né? Mas quando ela reprovava, tinha que voltar o ano lá, não era? A pessoa estava lá, na terceira série. Né? Agora não sei, é outro nome. Terceira série. Criança reprovava a terceira série. Outro ano, ela voltava, ela tinha que começar de novo. Ela tinha que aprender as mesmas coisas que ela aprendeu durante todo aquele ano letivo. Ela tinha que aprender todas as coisas de novo. Por quê? Porque ela não concluiu o processo. Por quê? Porque ela não perseverou naquilo que ela aprendeu. Ela não aprendeu. Cara, e a gente precisa começar a ter experiências com Deus. A gente precisa perseverar mais. Quando eu falo experiências com Deus, de repente Deus pode usar o Gil, de repente Deus pode usar o Caio, pode usar a Claudinha, pode usar a Elaine, pode usar qualquer um, pode usar qualquer coisa, pode usar aquilo que ele quiser. Mas a gente só vai experimentar isso quando a gente se manter perseverante. Por quê? Porque a experiência, ela vai gerar em mim algo poderoso, algo que não, sabe, é uma palavra linda, cara. Esperança.
Não é bonita a palavra esperança? Vocês não gostam? Só eu gosto. Será que vocês estão com sono? Eu acho bonita a palavra esperança. A experiência produz esperança. É fácil esperar? É fácil a alma ficar quieta na hora de esperar? Não. Cara, não é, mas a gente sabe. Mas quando a gente está perseverante e a gente está tendo essas experiências, a gente começa. Não que Deus precisa disso, que a gente começa a confiar mais no caráter de Deus. Não, mas a gente começa a se apegar mais àquelas convicções e às experiências que a gente vai adquirindo ao longo dessa caminhada, vai gerando em nós um senso de esperança maior. Porque o apóstolo Paulo fala que Cristo em nós é a esperança da glória. Até, cara, tem um salmo lindo, dá para saber em Salmo 62. Para nós que temos problema que a alma grita no lugar. Salmo 62. Para nós que ainda de vez em quando a alma grita. Vou ler, hein? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Cara, olha aqui que o salmista estava falando aqui. A minha alma vai esperar em Deus silenciosa. Ele não ia dar espaço para a alma dele gritar. E quando a gente vai ler o salmo todo ele vai repetir essa frase. A minha alma vai esperar em Deus de forma silenciosa. Ó, versículo 2. Só Ele é minha rocha, é a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei abalado. Queridos, aonde que o Davi tirou essas conclusões? Que Deus ele era rocha, salvação, alto refúgio e que ele não seria abalado. Quando ele perseverou na caminhada, quando ele perseverou no meio da tribulação, ele começou a ter essas experiências. E essas experiências ensinou para Davi que Deus ele era rocha, salvação, alto refúgio e que ele não seria abalado. Foi quando ele perseverou na tribulação que ele chegou, que ele teve essas experiências. E essas experiências aumentou a esperança de Davi, a ponto dele falar, a minha alma vai esperar em Deus, de forma silenciosa. De novo, né? Até quando acometereis... Não, vou ler esse aqui não. 4. 5. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Lindo esse salmo. Depois você lê ele inteiro. Tamanha convicção que Davi tinha. Tamanha esperança. Cara, olha o que a tribulação produz em nós. Tamanha a esperança que a tribulação produziu em Davi. A minha alma vai esperar em Deus de forma silenciosa. Quando ele fala que a alma ia esperar em Deus de forma silenciosa, significa que a alma dele já estava sujeita ao governo do Espírito. Que todas as verdades de Deus que ele estava recebendo, ele já estava colocando em prática. E ele está usando aquela tribulação, aquele momento de angústia, aquele momento de dificuldade, aquela circunstância, seja lá o que for. Ele está usando aquele momento para ele ter experiências com Deus. Não é para ele tirar conclusões, mas é para que o conhecimento dele em relação ao Deus aumentasse. A ponto dele falar, Deus é um alto refúgio, Deus é uma rocha, eu sei que eu não vou ser abalado. Por quê? Porque no processo que ele estava enfrentando, o conhecimento foi aumentado. A esperança foi aumentada. A experiência foi aumentada. Porque ele perseverou. Se a gente olhar para as circunstâncias, a gente larga tudo. Larga tudo. Se eu olhar para as circunstâncias, se eu olhar para as coisas que estão à minha volta, eu largo tudo. Se eu me mover tão só pelos meus sentidos naturais, eu largo tudo. Eu afundo. O Pedrão, quando ele sai do barco, enquanto o Pedrão fixava em Cristo, enquanto ele olhava em Cristo, enquanto o sentido espiritual dele estava ativado, ele estava olhando para Cristo, ele caminhou, mas no momento em que ele se deixou ser tocado pelos sentidos naturais, o texto diz que quando ele sentiu o vento,
Sentir o vento fala do sentido natural, do tato, da percepção natural. O texto fala que quando ele teve a percepção natural ativada, ele afundou. Muitas vezes nós estamos indo bem. Mas a gente deixa a nossa percepção natural falar mais alto do que a verdade de Deus dentro de nós. A gente começa a concluir coisa. E aí a gente afunda. E aí a gente deixa de experimentar todos os benefícios que a tribulação pode proporcionar para nós. Eu sei que é difícil falar sobre tribulação. Eu nunca vi ninguém pregar sobre tribulação. Pior que eu já vi bastante pregação. Porque a gente tem a ideia de, não, porque a gente vai cantar do outro lado da vitória. Como é que é? A gente vai cantar a canção, como é que é? O hino da vitória do outro lado, e não sei da quanta, né? Eu esqueci a zoeira. A gente vai cantar o hino da vitória do outro lado, e quando eu passar na prova, e aquela coisa toda, aí tal. Mas muitas vezes, Deus quer nos manter na tribulação. Mas muitas vezes Deus vai nos manter. E dentro desse processo, há etapas que nós temos que concluir. E às vezes a gente quer, não, Deus, eu quero cantar do outro lado. Não, que eu quero fazer isso. Não, que eu quero fazer aquilo. Mas muitas vezes Deus quer que Deus quer que a nossa experiência seja aumentada, o nosso conhecimento seja aumentado, a nossa esperança seja aumentada, o nosso ânimo seja alongado. Às vezes a gente faz coisas de Deus, a gente tem um ânimo tão curto. Vou dar um exemplo para você. Às vezes a gente está pesquisando alguma coisa e a gente quer comprar alguma coisa, a gente vira o Google de ponta cabeça, né? E o Google é a benção. A gente acha tudo, encontra tudo, e a gente gasta o nosso tempo pesquisando, procurando, onde que eu vou comprar, como mais barato, faz isso, faz aquilo. A gente investe tempo, cara, fazendo pesquisas de coisas que dizem respeito àquilo que nos proporciona um bem-estar. Mas muitas vezes a gente não pensa, a gente não entende, a gente não vai atrás de descortinar aquilo. De pesquisar, de ligar para um irmão e falar assim, irmão, sei lá que você não tem algo aí que possa me ajudar nisso que eu estou vendo, nisso que Deus está compartilhando. A gente não tem essa disposição. O nosso ânimo é curto, a gente fala, não vou esperar alguém, Deus vai revelar a unção para um profeta santo e aí ele libera sobre nós. Hã? Um servo do Senhor, um vaso. Nosso ânimo é curto. A Bíblia nos chama a sermos orgânicos, querido. A Bíblia chama a sermos orgânicos. Ó, se esse canalizado eu vou pregar até 10h30. Fala pra mim, eu tô vendo, sou eu. Eu sou o único aqui com você até 10h30. Ele tá em casa. Tá em casa. Ele só me pega cobertinha. Vou de folga amanhã. Você sabe. Sabe o que eu estava falando? Do longânimo. O chamado do Evangelho é para que a gente seja longânimo. Longânimo, o texto diz, é de longo ânimo. Na verdade, a gente tem que ser homens elásticos. Olha que legal, né? Fala para quem está do lado assim, você tem que ser um homem ou uma mulher elástica. Quarteto fantástico. Quê? Quarteto fantástico. A ideia de longânimo é ser que a gente precisa ter elasticidade, a gente precisa ser elástico. E essas coisas a gente adquire quando? Na tribulação. A gente tem que ter longo ânimo. Tenacidade. Hã? Como é que é? Tenacidade. Ah, mas essa aí é muita coisa. Tenacidade. Aí não. Mas tenacidade fala de resistência. Resistência? Legal. E das águas também é cultura. Depois do hipérbole da Thelma. Falar nada não. A gente precisa ter elasticidade, querido. Mas precisamos aprender a tolerar uns aos outros. Essas coisas é experiência. Isso é experiência. Às vezes a gente, acho que hoje a gente dificilmente faz essa oração, mas quantas vezes eu já orei e falei assim, Deus, me dá paciência, Deus, se for possível, aquela de Jó, porque aquela de lá é comprovada, testada. E
E aí vem uma burdoada de... Né? Você já ouviu essas coisinhas aí, né? Deixa essas coisas. E vem aquela burdoada de Jó. Jó. Problema mesmo. Deus manda uns 3 capetas lá, uns 3 satanás lá. Por quê? Já que ele quer bastante, então manda bastante. Por quê? Porque como que a paciência vai ser provada? Na tribulação. Aí a gente fala assim, Deus, me ensina... Vocês não, vocês são mais espirituais. Mas eu já olhei assim, Deus, me ensina a ser perseverante. Como que, na perspectiva de Paulo, a gente é perseverante? Na tribulação. Vocês não, eu já orei isso. Deus, me ensina a ser perseverante. Tribulação ali. Tribulação ali. Então. Aí fala assim, Deus. Aí Deus fala assim, depois é verdade, cara. Depois, Deus, me livra da tribulação. Eu falo, não, mas peraí. Tá me tirando? É aquele exemplo de. Não vou falar não que assim dá barriga, vou falar assim. É aquele exemplo de Elias. O Elias foge da Jezabel porque a Jezabel queria matar ele. Ele entra na caverna e pede para Deus matar. Se fosse para ele querer morrer mesmo, ficasse lá. Jezabel fazia o serviço. Às vezes a gente é assim, né? Deus, me ajuda a ser perseverante. Deus, aumenta a esperança dentro de mim. Mas eu, quando a tribulação vem, como a Cris falou, Deus, me livra da tribulação. Deus, passe de mim esse cara. Às vezes a gente clama por experiências com Deus, mas o texto diz que a tribulação produz perseverança, experiência e esperança. E o versículo de baixo fala assim, ó, e a esperança não confunde. A palavra confunde ali é envergonhar. Sabe, queridos, quando a gente espera em Deus, a gente não é envergonhado. A palavra confunde aí, no grego. Você que tem um léxico aí, ó, a tradução do Strong aí, procura lá. A palavra confunde significa aquele que espera em Deus não será envergonhado. Amém. Aqueles que são perseverantes, eles vão concluir a etapa. Esse é o ensinamento que o apóstolo Paulo está falando. É isso que nós precisamos aprender. Essa verdade que nós precisamos carregar dentro de nós. Jesus nunca veio aqui pregar um evangelho de água com açúcar, um evangelho que tudo seria uma beleza. Um evangelho de... Não. O Zé Bruno lá do Resgate lá, ele tem um videozinho no YouTube, que o título do videozinho é assim, ó, você sabia que você já é feliz? E aí dentro desse tema aí ele discorre um monte de... Depois você procura lá. Papo cabeça, gente inteligente. Zé Bruno, procura lá. Você sabia que você já é feliz? E aí ele vai falar um monte de coisa que as pessoas falam que a gente precisa fazer para a gente ser feliz. Um monte de coisa que a gente precisa fazer para a gente permanecer no caminho. Para a gente, sabe, um monte de artifício que as faça isso, faça aquilo. Não, querido, a única coisa que a gente precisa é perseverar, mesmo que seja em meio à tribulação. Sabe, a gente precisa aprender que nós somos uma terra que a todo tempo Deus vai estar arando as áreas da nossa vida para uma semente ser lançada em nós. Todo momento. Há áreas na minha vida que já receberam sementes de Deus, mas há áreas na minha vida que ainda estão secas e eu preciso passar por algo que vai ser liberado por Deus para arar essa terra. Eu vou precisar perseverar para que eu possa ter experiências, para que eu possa ter a minha esperança aumentada e para que eu possa ter o conhecimento de Deus aumentado, para que haja uma mudança de mentalidade e uma transformação. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho de Jesus. Isso é o Evangelho da graça, que se mostra salvadora e nos educa a viver. Amém. Isso é o Evangelho que tem que ser pregado. Isso tem que ser pregado? Não. Tem que ser pregado com vida. Isso é um Evangelho que tem que ser compartilhado. Sabe, o Evangelho, querido, ele é uma equação muito simples. O apóstolo Paulo resumiu. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Essa é a equação do Evangelho. Quer resumir o Evangelho? Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. A gente não cantou aqui, Ademar de Campos?
quando canta música antiga, vocês ficam mais avivados, hein? Percebi isso aí. Vou colocar o tio Lelê pra ministrar tudo. É, fica meio, como diz o Luciano Subirá, fica meio aleluiado você. Tava ali só pensando. Sabe que pregar aquelas pregações antigas vai deixar eles mais avivados? Nós não cantamos aqui, Ademar de Campos? Cristo é a nossa vida. Esse é o resumo do Evangelho. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Sabe por quê? A gente precisa viver a complexidade do Evangelho. O Evangelho, ó, presta atenção, e por isso que eu terminar. O Evangelho, ele é complexo. Porém, ele é simples. Por quê? O Evangelho é complexo, por quê? Porque a abrangência do Evangelho é muito grande. Porque complexidade não tem a ver com coisa complicada. A gente confunde complexidade com complicação. O Evangelho é simples, porém complexo. Por quê? Porque o Evangelho precisa abranger todas as áreas da minha vida. Todas. E a minha vida ela é complexa. A minha vida tem muitas coisas que precisam ser mudadas. Por isso, a gente precisa viver a complexidade do Evangelho na simplicidade de Jesus. E a simplicidade de Jesus, ela envolve perseverar, para que a gente possa experimentar, para que a esperança seja crescida em nós, para que a gente possa concluir, para que a gente possa terminar aquilo que a gente começou. Amém? Amém. Vocês querem tribulação? É mais fácil, né, meu? Só que ao invés de falar assim, Deus, me ensina a perseverar, Deus, me dá experiências com o Senhor, aumenta a esperança. Eu resumo a oração, eu falo assim, Deus, me manda uma tribulaçãozinha aí, vai. Hã? Fala assim, Deus, manda uma aí que estou precisando ter experiência. A pessoa não entende. Às vezes precisa. Sabe, para aquelas coisas, sabe, pra gente ser literalmente justificado, sabe, esse termo justificado, a gente às vezes tem um pouco de aversão, assim, não uma aversão, assim, a gente tem um pouco de reserva em algumas coisas, porque às vezes a gente vai ler Romanos, o apóstolo Paulo começa a falar de justificação, e a gente já remete à nossa mentalidade, já àquela justificação teológica, justificação é limpar de nós. O que não é de nós? É ajustar a gente a um padrão superior. Isso é justificação. Quando nós fomos justificados, cara, foi Deus varrendo as impurezas da velha natureza. Foi Deus tirando os resquícios de Adão de nós e desenhando Cristo em nós, gerando Cristo em nós. Isso é ser justificado. É a gente deixar ser limpo dessas coisas. Sabe, a gente manifestar a vida plena. Amém? É isso aí, vamos orar. Davi quer complementar, Thelma, Cris, Cal, todo mundo que quer falar. Eu acredito que poderíamos resumir no que ouvimos hoje, é que o discipulado de Cristo ele não é informativo, mas é formativo. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19, que ele sofre novamente dores de parto para que Cristo seja formado em eles. Então, o Evangelho ele não nos informa, ele nos forma. E aí é tomar forma de quem? De Cristo. Não só nos informar. Mesmo que as duas palavras contenham a palavra formar, informar e formar. Não sei se me entendem dizendo. Temos muita informação, mas temos pouca formação. Então nós precisamos de um discipulado formativo que nos forme a semelhança de Cristo. Okay? Enquanto o Adriano me chamou, estava meditando que o apóstolo Paulo diz combati o bom combate, certo? Acabei a carreira. Ele não disse cheguei na meta. Ele acabou, ele concluiu
mas no bom sentido, entendeu? Ele concluiu um propósito, não concluir. Você entendendo? Me estava tratando de lembrar, o Adriano usa aquela palavra que em Hebreus que diz que ele somou. Que você, mas qual é a palavra que você diz? O Abraão, não é? Terminou somando. Grego somai, faz uma somatória de quê? Isso não é... Ele faz uma somatória de toda a experiência que teve com Deus ao longo do... Depois da palavra que Leamos o texto, a ver? É interessante, acho. Hebreus capítulo número 11. Versículo 18 e 19. Eu vou ter que ler o 17, né? Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem tinhas dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Agora 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Gente, se considerar é somar. Isso. Então, olha que interessante. Nós não podemos concluir nós, mas nós temos que considerar, chegar a uma conclusão, mas com base em Deus, não em base naquilo que nós achamos. Foi o primeiro que se nos perguntou, a gente conclui. Certo? Então, a gente ouve aqui, certo? E compara a verdade de Deus com nossa verdade. E a gente quer que a verdade de Deus encaixe dentro do nosso padrão de verdade. Daquilo que é verdadeiro para a gente, daquilo que serve para a gente. Não. É dizer, eu preciso concluir com base na minha experiência com Deus. E na experiência que eu coloquei aí são situações que eu vivo, certo? E essas situações me manifestam no caráter de Deus. A experiência é quando eu vivo situações e essas situações me manifestam no caráter de Deus. O Adriano Victor disse, no momento da tribulação eu me sinto sozinho. E aí alguém liga para mim, certo? E diz dali, olha, estou orando por você, para que Deus te ajude. E essa ligação, essa situação que Deus gerou e que tocou outra pessoa, me manifesta o amor de Deus pela minha vida. E isso gera uma experiência. Quando Deus usa situações ou pessoas, não é? Para me demonstrar atributos de seu caráter, que Ele me ama, que Ele se preocupa comigo. Essa é a experiência. E não tão só dizer, não, eu passei por um problema e lo superei, não, senão que coisas Deus agregou a você em meio dessa situação. Então você ficou como Davi, no Salmo 62. Como ele ficou sabendo que Deus era uma rocha forte? Porque nesse momento de dificuldade, Deus se manteve firme com ele e essa experiência manteve Davi firme em Deus, porque Deus se manteve firme para com ele. Por isso ele disse que é rocha. Não é? Porque se ele tivesse visto Deus mole, não o chamaria de rocha. Mas Deus se revelou forte para ele. Então, a força de Deus deu a Davi força para se manter firme em Deus. Que aí entra a perseverança. Então, eu preciso aproveitar a tribulação para ter esse tipo de experiência, não é? Chamar a existência situações que vão me revelar o caráter de Deus. Está acompanhando? Porque ele até citou e eu ri em algum momento. Não é ver o capim pegar fogo, não. Mas situações onde Deus vai manifestar amor, onde Deus vai manifestar cuidado em pequenas e em grandes coisas, onde Deus vai manifestar misericórdia, onde Deus vai manifestar longanimidade. Essa é a experiência. E essa experiência me vai trazer o desejo, o anelar algo que ainda não chegou, que é esperar com paciência. Porque esperança é uma espera paciente. Então eu estou na tribulação. A tribulação me está dando perseverança. Certo? Não para resistir à tribulação, mas para eu não abrir mão das minhas convicções em meio a essa tribulação. E aí vem a experiência. Deus vai me rodear
de seus atributos através de situações determinadas e através de pessoas. E isso vai me dar uma esperança. Então a gente precisa entender isso. Que o discipulado de Cristo, ele não é informativo. Foi o que primeiro se nos falou. Não posso só ter informações de Cristo. Tenho que deixar que o Espírito me forme. E o Espírito da palavra me forme, me dê forma. Outros dias eu estudando, os homens fazem monumentos para preservar a sua imagem. Não preservá-la assim, senão para perpetuar, melhor dizendo, a sua imagem. Então, todos os que passam e veem uma estátua, por exemplo, de Dom Pedro, vão se lembrar de Dom Pedro. Essa é a finalidade dos monumentos. Agora, nós, os homens, somos um monumento de Deus. Deus estabeleceu os homens na terra para que todos os homens se lembrem de Deus. Para isso, nós precisamos de um discipulado formativo que nos forme. E não só informativo. O discipulado do Evangelho, o Evangelho propõe um discipulado que não é uma apostila. Não são informações. Não são lições. 12 lições e você passou pelo discipulado. Ele é formativo. E ele vai usar a ferramenta da tribulação para forjar esse caráter dentro de nós. Por isso Tiago vai dizer, quando passe por tribulação, alegre-se. Porque a prova de vossa fé precisa ser completa. Precisa ter ação completa. Aquilo que o Adriano Vitor falou. Não posso parar pela metade. Porque senão eu vou viver o mesmo. Eu nunca repeti um ano, mas meus colegas que repetiam diziam, é muito chato, cara, porque eu estou escutando de novo o mesmo. Eu não aprovei, mas é a mesma aula da professora, às vezes é a mesma professora, é a mesma aula. Aí o cara diz, tinha que ter aprovado, estudar um pouco mais para ir bem na prova, porque estou passando pelo mesmo. Esse ano repetido é um ano literalmente perdido, porque você revê tudo aquilo que você já viu. A única situação é que você agora tem que tirar boa nota para passar. E você estuda, talvez não porque você goste de estudar, senão porque não aguenta mais você escutar a mesma ladainha. Então você diz, não, como mínimo vou ter que tirar nota mínima para passar tirando, cara. Porque vai escutar essa ladainha de novo, não. Então às vezes nós dizemos o mesmo. Estou vivendo de novo a situação. Estou passando pelo mesmo. Então não aprendi. Então, cada vez que nós não aprendemos, Deus nos mete numa bolha de tribulação para que nós possamos aprender. Agora, isso não quer dizer que se nós aprendemos, Ele não vai tirar desse e não vai botar em outra bolha de tribulação. Porque a tribulação, a prova, é a ferramenta de Deus para forjar o nosso caráter. É assim de simples. A gente quer ou não quer. Às vezes eu penso aqui, sentado no sofá, não, a vida está muito calma, daqui a pouco a tempestade levanta. Não porque a gente está chamando tempestade, porque no meio da tempestade nós somos forjados. E eu fico cabreiro quando a coisa está muito calma. Eu falo, meu Deus, né? Não tem vento anulado, cara. Daqui a pouco o vento muda, cara, aí. Amém? Vamos orar? Vamos orar. A gente precisa entender essas coisas que são vitais, cara. A gente precisa entender. A gente tem transformado o Evangelho do Reino em um Evangelho informativo, onde as pessoas têm muitas informações. A gente manipula muitas informações, você entendeu? Mas em vida, em manifestação de vida. Como eu disse o domingo, certo? Eu disse a quarta-feira passada, indiferente do nível, você pode produzir 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, mas manifeste. Ninguém está lhe dizendo, não, você tem que ser o cara ou igualar, todo mundo tem que ser igual. Não vão produzir a 30 por 1. Mas produza. E essa produção é a manifestação do caráter de Cristo na sua vida. Aqueles estão num nível superior, não. Aquele que é muito lhes dado, muito lhes será requerido, cara. Então, se você está no primeiro estágio, manifeste de acordo com o primeiro estágio. Está entendendo? Se você está no segundo, você é um 60 por 1. Está entendendo? Você precisa manifestar. Cara, eu não sou boa terra, eu estou na beira do caminho. Então, cara, você precisa transitar a ser boa terra.
Pode ficar nessa, não, é que nessa área, a terra do meu coração é dura, cara, a semente cai. Aí Deus vai te mandar tribulação. Por quê? Porque Deus vai remover até essa terra dura, Ele la vai tornar terra alta para receber a semente, para que não fique na superfície. Aí você diz, não, é que eu estou entre pedras, então vai vir o arado de tribulação, certo? Foi isso que nos explicou. E o arado vai remover, certo, as pedras dessa terra e la vai tornar alta para receber a semente. Você entendeu? Ah, está entre espinhos. Vai vir o arado, cara, e vai tirar as espinhas para que essa área da tua vida, que você la cataloga dentro. Cara, eu escuto a palavra para mim é interessante, eu amo a palavra, mas eu tenho outras prioridades. A tribulação para mim, cara, vai romper com as espinhas, para você se transformar em boa terra. Boa terra é sinônimo de fertilidade, de um habitat pronto para frutificar. Então, nessa área me custa mais, só é na beira do caminho. Então, transita boa terra. Ah, essa área é pedra, transita boa terra. Ah, essa área estou entre espinhos, cara, estou tudo embananado, porque ando atrás de muito trabalho, muito estudo, não é verdade? Preciso arrumar as minhas prioridades. Cara, o arado de Deus vai te pegar. E não é porque estamos profetizando coisa ruim, porque o arado tem a finalidade de limpar o terreno para lançar a semente. Ah, eu sou boa terra, mas eu estou no primeiro estágio. Então, manifeste vida de acordo com o primeiro estágio. Ah, eu estou no segundo estágio, Dario. E nessa área estou 60, mas preciso, entendo que estou no só espiga verde, cara. Beleza? Manifeste. Ninguém está pedindo que sejamos todos top. Não, mas que manifestemos de acordo à formação que o Espírito nos está dando. Não necessariamente de acordo às informações que temos, porque só informações não produzem nada. Só produzem na aparência. Não conhece aquela coisa. Amém? Amém? Senhor, nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a aplicar de maneira prática, Senhor. O Senhor, como foi dito aqui, o Senhor é prático, o Senhor é simples. Senhor, só que a nossa vida é tão ampla, Senhor, é tão abrangente, Senhor, são tantas áreas, que quando saímos de uma, já temos outra esperando aí, para ser acertada, para ser ajustada, para ser justificada. E aí terminamos, Senhor, essa, e já vem a outra, e está pronta a outra. E a gente diz, mas eu passo de tribulação em tribulação. Isso é um bom diagnóstico, é uma boa situação, que Deus está trabalhando em várias áreas da minha vida. E essas situações não acabarão, Senhor, durante estejamos vivos, acabarão só com a morte, porque sempre precisaremos da ajuda do Senhor para sermos aperfeiçoados, amadurecidos. Amém, Jesus. Então, Senhor, nós nos queremos submeter ao processo. Nós queremos, Senhor, nos submeter ao processo do Senhor, Pai. Senhor, e não achar que é o profeta que nos enquadra no processo, é o Dario que prega e essa palavra, e ele que não, Senhor, nós precisamos entender que os maiores beneficiados com a aplicação da verdade do Senhor nas nossas vidas somos nós mesmos, Senhor. Senhor, que isso não vai corresponder à expectativa de homem nenhum, ao contrário, vai corresponder à expectativa de Deus das nossas vidas. Senhor, e se nós chegamos onde precisamos chegar, Senhor, o coração do Senhor se alegrará e haverá, Senhor, recompensa nas nossas próprias vidas. E se nós ficamos aquém, Senhor, nós teremos prejuízo. Isso é o que a gente precisa entender, Senhor, nestes dias. Que nós não fazemos as coisas porque alguém nos pediu, porque alguém nos está exigindo, porque alguém nos está dizendo para dizer. Senão a gente precisa entender que essas coisas que nos estão pedindo para fazer, para forjar o nosso caráter. Não é necessariamente porque nos estão pedindo isso. O objetivo não é necessariamente chegar do outro lado, como já nos foi ministrado, mas como nos comportamos no processo, como reagimos a tudo isso. Então, Senhor, que a gente veja, Senhor, as pequenas coisas, ou se reportar, ou avisar, ou se comunicar, Senhor, não como, alguém quer que eu me comunique, não, senão que isso gera na minha vida, isso gera disciplina, isso gera comunicação, isso gera prestação de contas a outro. Então, eu estou sendo formado, não é para satisfazer a exigência de alguém, mas é porque eu estou sendo formado naquilo. Então, que nós possamos entender nestes dias, Senhor, que aquilo que nos custa fazer é naquilo que nós precisamos
investir mais força, mais dedicação, porque vai trazer a forma de Deus para as nossas vidas, Senhor. E que não nos prendamos, Senhor, que alguém está pedindo, alguém nos está exigindo, alguém nos está pedindo que façamos assim, parece que nos querem dominar, nos querem manipular. Não, Senhor, mas que possamos ver que os únicos beneficiados em fazer aquilo que se nos pede somos nós mesmos, porque o Senhor trabalha na formação de nosso caráter. E caráter é marca, Senhor. Nós precisamos ser marcados como são os animais marcados, Senhor, com um ferro quente, Senhor, para que todos distinguam, Senhor, de quem nós somos, através da marca que carregamos. Nos ajuda, Senhor. Senhor, ao começar de mim, eu preciso desta palavra, eu preciso entendê-la, eu preciso me aplicar, eu preciso renunciar a meus achismos, a meus conceitos baratos, a minhas ideologias, Senhor, e eu preciso me render, me entregar. Eu preciso levantar as minhas mãos, Senhor, e dizer, eu estou entregue, Senhor, à sua verdade. E não a verdade que formou a minha família, a escola, a igreja, meus amigos, a faculdade que eu estudei. Eu não posso pegar a verdade e tratar de encaixá-la dentro de tudo isso. Mas tudo isso que eu aprendi precisa encaixar dentro da tua verdade. E aquilo que não encaixar, que o Senhor me dê condições, nos dê condições de deletá-lo, de evacuá-lo das nossas vidas. Senhor, que nós tenhamos a experiência do apóstolo Paulo, que ele diz, eu considero lixo, eu considero esterco, eu considero, Senhor, algo que não tem valor, toda a minha experiência passada em relação à experiência que eu estou tendo com Cristo agora. Essa tem valia, esse tem valor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, nos dá um espírito ensinável, Senhor. Senhor, nos faz alcançar humildade, Senhor. Senhor, somos muito arrogantes na nossa própria sabedoria. Somos muito orgulhosos, muito pedantes, muito vangloriosos, Senhor. Porque conhecemos um pouquinho do Senhor, achamos já que conhecemos tudo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a todos, Senhor. Não alguns, a todos, Senhor. Nós precisamos de humildade, nós precisamos de reconhecer as nossas limitações perante o Senhor. Senhor, o Senhor nos tem vestido, nos tem ornamentado de habilidades, mas nós também temos debilidades, fraquezas, Senhor. Nós temos, Senhor, atraso na nossa vida. Nós não somos bons em tudo, Senhor. E glória a Deus porque não somos bons em tudo. Por isso o apóstolo Paulo disse, não considere ninguém, Senhor, se considere superior a ninguém mesmo, mas ao contrário, tenha de si próprio o verdadeiro conceito. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Dizemos sim para esta palavra, dizemos sim, é o tempo oportuno de ouvir, e não tão só de ouvir, mas de nós processar dentro de nós e começar a manifestar esta palavra, Senhor. Senhor, e aqueles que porventura estamos passando por uma tribulação, que levantemos a nossa cabeça, Senhor, enchamos nossos pulmões de ar, Senhor, e alcancemos, Senhor, aquilo que o Senhor quer que nós alcancemos, Senhor, que não abramos mãos das convicções, que não voltemos atrás, Senhor, que não negociemos o que já temos aprendido e adquirido do Senhor, que tenhamos experiências de situações minúsculas a maiúsculas, Senhor. Senhor, que o Senhor nos surpreenda, Senhor, de maneira sobrenatural, Senhor, manifestando o seu caráter através de situações, através de pessoas, através daquilo que ouvimos, através daquilo que nós lemos, Senhor, para que nós mantenhamos a nossa esperança viva. Viva, Senhor. Senhor, e a nossa esperança é Cristo. Então, Senhor, essa esperança aponta que no final da tribulação nós pareceremos mais com Cristo, mais com Ele, Senhor, porque Cristo em nós é essa esperança. Então essa esperança virá à tona, surgirá a vida de Cristo em nós, Senhor. Então é o que nós queremos, Senhor. Nos ajuda. Somos limitados, somos carentes, Senhor. Somos necessitados do Senhor, Pai. Somos necessitados do Senhor, Pai. Vivemos na graça, mas somos necessitados do Senhor. Conhecemos o Senhor, mas somos necessitados do Senhor. Obrigado, Deus, porque neste dia, Senhor, o Senhor nos avisa, abre nossos olhos, e não só os olhos, Senhor, físicos, mas os olhos de nosso entendimento. No que nós declaramos nesta noite com alegria daquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Mantenha-nos, Senhor, firmes. Firmes em lo que temos crido.
firme nas convicções, não nas nossas convicções, mas nas convicções que o Senhor tem gerado em nós, a partir de uma verdade presente nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus.